Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de estudos bíblicos. Nós vamos estudar nesse trimestre sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema da nossa lição desse trimestre. Nós agradecemos a você que tem nos acompanhado através do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative as notificações. É importante para você nos ajudar. Quanto mais você ativa as notificações, se inscreve, o YouTube ele vai indicando os nossos vídeos com uma amplitude maior. Portanto, uma forma de você nos ajudar. Então faça isto, se inscreva, ative as notificações, enfim, nos ajude a levar mais adiante e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Bem, nesse trimestre nós estaremos estudando dons espirituais e ministeriais. Nós estamos resgatando um tema que já foi ministrado na escola dominical, face às comemorações dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Foi decidido então em que reestudaríamos este tema, né? Um tema muito palpitante, muito relevante. Bem, a lição de número 1, e deu dons aos homens, é o tema da lição de número 1. O textos básicos da nossa lição, ou leitura bíblica em classe, é Romanos 12, 13 a 8 e 1 Coríntios 12, 4 a 7. São dois textos que o caro professor e aluno da escola dominical deve ler e se inteirar com propriedade desses dois textos. Os objetivos desta lição são, primeiro, afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja e, como objetivo específico, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais e informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Bem, inicialmente, o comentarista da nossa lição, ele começa por definindo os dons. Os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo que operam através dos crentes para o seu bem comum. Essa seria uma definição, então, de dons. Bem, vamos observar inicialmente por que é que Deus nos concede dons, qual é a fonte dos dons de uma forma geral. Os dons eles estão relacionados a um aspecto do ser de Deus, que é a bondade. Deus ele é um ser bom. A bondade é um atributo de Deus. Deus é um ser bom na sua natureza. Deus é essencialmente bom. O homem não é bom. A sociedade de hoje, através do discurso afinado com a pós-modernidade, diz que o homem é bom. Mas a Bíblia nos mostra o homem em estado de depravação total. O homem, portanto, não é bom em si mesmo. Mas Deus, ele é um ser bom. Uma das diferenças entre nós e Deus, ou entre Deus e nós, é que Deus é um ser essencialmente bom. A bondade faz parte, então, de um dos atributos de Deus. Os dons estão relacionados exatamente a isto, à bondade de Deus. Deus ele é um ser bom e pelo fato dele ser um ser bom, ele concede então dons aos homens. Ele concede dádivas aos homens. Nós observamos desde o período da Antiga Aliança, Deus concedendo dons especiais, como Moisés, Arão, Miriam, os profetas e mensageiros também tinham dons especiais dados por Deus no período da Antiga Aliança. Nós observamos, por exemplo, os profetas realizando milagres, como o profeta Eliseu. No Novo Testamento também nós temos Deus dando dons aos homens, Efésios 4, versículo 8. Nós podemos dizer, então, que dons são ferramentas que Deus dispõe à igreja, para que a igreja possa exercer, então, a sua missão profética, a sua missão de proclamadora do Evangelho de Cristo, de modo eficaz. Nós estamos em uma luta, Efésios 6,12, contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. E nós precisamos, então, agir neste mundo de forma eficiente, eficaz, enfim,
os dons são as ferramentas, então, que Deus coloca à nossa disposição, né? Bem, os dons, fazendo uma análise tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é isso que o comentarista da nossa lição ele faz. Primeiramente, primeira parte do comentário, nós temos os dons na Bíblia, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica relacionada a dom, ela significa dádiva. Dádiva é o significado então do termo no hebraico. Dentre as palavras que aparecem no hebraico do Antigo Testamento, nós temos matan. O termo está relacionado a um presente. O termo aparece, por exemplo, em Provérbios 19, 6, 21, 14. É importante que você leia esses textos bíblicos para você ampliar a sua visão relacionada ao termo. É muito importante nós compreendermos o termo. É importante que você leia esses textos também na sua classe para que o aluno compreenda através tanto da definição quanto da exemplificação referenciada no texto bíblico, para que ele tenha uma amplitude maior da visão do conceito de dons. O termo também, matan, ele aparece como dote, como dádiva, em Gênesis 34, versículo 12. Nós temos também o termo masete. O termo masete significa presente. O termo aparece em Ester 2,18, Jeremias 40, versículo 5. Mas um dos termos também mais comuns no Antigo Testamento para dons é o termo minchat. O termo ocorre cerca de 209 vezes e tem o sentido de oferta, de presente. Aparece no Salmo 45, 12, no Salmo 72, 10. Ou seja, esses termos que nós apresentamos, seja ele significando presente, dádiva, dote, né? A ideia sempre do termo é de algo que é dado, é algo que é oferecido, e é oferecido de forma gratuita. É essa visão, então, dos termos que nós apresentamos. No Antigo Testamento, os dons eles eram concedidos a pessoas específicas, chamadas por Deus para cumprir determinadas missões. Ou seja, os dons, então, não estavam a toda a disposição do povo de Deus no período, então, da Antiga Aliança. Quando nós passamos, então, para o Novo Testamento, no Novo Testamento, a palavra dom é o termo doma, indica a oferta de um presente, de uma boa coisa. Por exemplo, em Mateus 7,11, quando diz o pão nosso é uma dádiva de Deus. Lucas 11,13. Dons, então, são concedidos por Deus aos homens. É a palavra doma, em Efésios 4,8. Esse texto de Efésios 4,8 é baseado numa citação do Salmo 68, 19. Outra palavra, o Salmo 68, 19, estava relacionado a um rei que alcançava a vitória numa batalha e quando retornava, ele distribuía os despojos. Ele distribuía, então, as dádivas, os presentes. Essas dádivas, esses presentes eram, então, os dons. Bem, nós temos também o termo caris, que quer dizer dom gratuito, que tem o sentido de graça, aparece em 2 Coríntios 8, 4. Daí que vem o termo, então, carisma. O termo dons aparece como carisma, com a palavra carisma, aparece em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, 9, 28, 30 e também o versículo 31. Bem, então, a visão então de dom no Antigo e no Novo Testamento. Em relação agora à questão dos dons naturais, né? Nós sabemos que existem os dons que está na esfera do serviço cristão e também espiritual, mas existe também os dons naturais. Então vamos fazer uma rápida referência aos dons naturais, né? Deus, ele através também da sua bondade, baseado na sua bondade, ele concede dons naturais. Atos 17, 25, a Bíblia diz que Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Todas as coisas inclui também os dons naturais. Deus, então, concede graciosamente, né, os dons naturais. De acordo com alguns estudiosos relacionados a este assunto, né, que estuda, por exemplo, o QI, que é o quociente de inteligência, a psicometria
ela utiliza o QI, que é o quociente de inteligência, como parâmetro para indicar o nível de inteligência de uma pessoa, se é maior ou se é menor que a outra. Um psicólogo, né, Gardner, em 1980, ele alistou 7 tipos de inteligência, isso no campo natural. Por exemplo, a inteligência linguística. A inteligência linguística está ligada à capacidade ou à facilidade que a pessoa tem de se expressar, tanto de forma oral quanto de forma escrita. Essa pessoa, então, tem um nível de expressividade muito grande. Essa pessoa também tem alto grau de atenção e uma alta sensibilidade para entender os pontos de vista alheio. É a inteligência linguística. A inteligência lógica está relacionada à capacidade de memória e um grande talento para lidar com a matemática e a lógica em geral. Há também a inteligência motora, são aquelas pessoas que têm habilidade, por exemplo, para os esportes, para a dança, né? Pessoas que possuem um grande talento relacionado à expressão corporal. Ela tem facilidade de se relacionar e ter noção de espaço, de distância e também de profundidade com uma certa facilidade, né? Ela tem um controle sobre o seu corpo e ela relaciona com espaço, profundidade, distância com uma facilidade muito enorme, demonstrando domínio então sobre o corpo. Esta é então a inteligência motora. Há também a inteligência espacial. São as pessoas que têm facilidade para criar, imaginar e também desenhar imagens, né? Há também a inteligência musical. A inteligência musical também é um tipo de inteligência, raro por sinal. Pessoas que têm esse tipo de inteligência, elas têm facilidade para escutar músicas e sons em geral e identificar diferentes padrões ou notas musicais. Essas pessoas conseguem enxergar através dos sons. Há também a inteligência interpessoal. É aquela capacidade que a pessoa tem natural de liderança. As pessoas com esse perfil de inteligência, elas são ativas e normalmente também causam muita admiração nas pessoas. São líderes práticos que gostam de chamar a responsabilidade para si. Há também a inteligência intrapessoal. É aquela influência, está relacionado também à liderança, né? A liderança indireta para influenciar as pessoas, enquanto a interpessoal é direta, a intrapessoal é indireta. É um tipo também raro de inteligência, também relacionado à liderança. Essas pessoas que desenvolvem a inteligência intrapessoal desenvolvem uma capacidade, uma facilidade enorme em entender o que as pessoas pensam, sentem e também desejam. A outra capacidade também, outro tipo de inteligência, é a inteligência espiritual. Inclui aqui os ensinos, os conceitos de inteligência espiritual, Colossenses 1 e o versículo 9. Nesse caso, é a inteligência concedida por Deus para os crentes compreenderem, discernirem e praticarem a vontade de Deus em todas as áreas ou situações da vida. Então, os tipos então de inteligência, de habilidades, estariam, num certo sentido, no campo então natural. Bem, logo em seguida, na segunda parte do nosso comentário, o comentarista ele fala então sobre os dons. Aqui nós estamos tendo uma visão geral dos dons. Essa lição de número 1, ela tem como objetivo nos dar uma visão primeiramente geral dos dons. Ela vai ser trabalhada ao longo do trimestre, nas lições que vão vir. Primeiro nós temos então os dons relacionados ao serviço, depois os dons espirituais e os dons ministeriais. É bom lembrar que essa divisão que é feita aqui, o comentarista inclusive enfatiza, ela é apenas para efeito didático. A Bíblia não faz essa divisão, né? Mas nós fazemos para efeito didático. Então nós temos os dons que nós chamamos de serviço cristão, os dons espirituais e os dons ministeriais. Os dons de serviço são aqueles alistados por Paulo em Romanos, no capítulo de número 12. Esses dons aí que são alistados por Paulo em Romanos, no capítulo 12, é o que nós chamamos então de dons de serviço, né?
comentarista, ele comenta sobre eles na primeira parte. Eles estão alistados na carta aos Romanos, no capítulo de número 12. Eu gostaria que você estivesse atento, né? Nós vamos então atentar para esse texto de Romanos. Deixa eu tomar aqui a Bíblia e vamos observar esse texto então de Romanos, né? Romanos no capítulo 12, a partir do versículo de número 6. Romanos 12, a partir do versículo 6, Paulo enumera então um grupo de dons, claro que é uma lista aleatória, e eu vou comentar um pouquinho sobre estes dons. Capítulo de número 12. O apóstolo ele fala aí sobre capítulo 12, a partir do versículo, mais precisamente o versículo de número 6. Ele primeiramente fala sobre a profecia. A profecia, né? Ele fala transmitir uma palavra. Ela está relacionada para nós pentecostais elementos sobrenaturais, né? Seria o dom então de profecia. Nós vamos comentar mais sobre esses dons mais na frente. Nós temos também o dom chamado ministério no versículo 7, Romanos 12, 7. O ministério aí é o mesmo termo relacionado a diácono ou servo, né? O termo está relacionado àqueles que servem. Então está relacionado a socorro, a incluir um tipo de ajuda prática. Isso seria então o ministério, como diz aí o apóstolo. Nós temos também o dom de ensino, está no versículo de número 7 também, o que ensina. O que seria o ensino? A habilidade de interpretar, esclarecer, sistematizar e explicar de maneira simples a verdade de Deus. Então, a pessoa que tem o dom do ensino, ela tem facilidade, primeiramente, para interpretar o texto, para esclarecer o texto, para sistematizar, ou seja, organizar as ideias, né, de forma lógica e também explicar de maneira simples, de maneira que as pessoas compreendam. Nós vimos isso em Atos 18, 24 a 25, 2 Timóteo 2, 2. São duas referências que você pode ler. O texto fala sobre aquele que exorta. O exortar aí, ou o dom de exortação, em Romanos 12, 8, é a capacidade que um cristão tem no sentido de encorajar, de consolar, no sentido de fortalecer os cristãos que estão enfrentando alguma luta. Depois nós temos no versículo de número ainda 8, fala sobre contribuir, ou aquele que contribui. Isto fala então, está relacionado à doação dos próprios recursos para atender as necessidades do outro. É um dom então de serviço. Tem também ainda no versículo de número 8, o presídio, aquele que presidir. O presidir aí quer dizer estar à frente, está relacionado a guiar, a governo. São aquelas pessoas que têm habilidade para liderar, né? É o dom de presidir. E existe também o dom de misericórdia, está relacionado àquelas pessoas que desenvolvem empatia e sensibilidade para com aqueles que estão em sofrimento ou em aflição. Então, são dons que estão alistados pelo apóstolo Paulo aí nesse texto, relacionado então aos dons então de serviço, né? Bem, então esses são os dons de serviço. Você pode observar que alguns dons aí estão relacionados para o dom de exortar, por exemplo, de encorajar as pessoas, são exercidas e podem ser exercidas por pessoas que aconselham, por exemplo, realizam um aconselhamento. Você pode observar também que esses dons não têm que necessariamente ter credencial para exercê-los, né? E as pessoas podem exercer sem uma credencial, por exemplo. É interessante nós observarmos isto. Logo em seguida, no comentário da nossa lição, nós temos os dons espirituais. Os dons espirituais são listados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. É o que nós chamamos, então, de dons
espirituais. É claro que, num certo sentido, todos os dons são espirituais, conforme eu disse, essa divisão aqui é apenas para efeito didático. Os dons espirituais nós podemos definir então como a capacidade extraordinária que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da Igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, a ampliação do conhecimento, do poder e da proclamação do povo de Deus e também chamar a atenção dos incrédulos para a realidade divina. Então, os dons espirituais. Os dons espirituais, eles estão também divididos em 3 grupos, isso para efeito didático. Os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, é a forma da igreja conhecer de forma sobrenatural. Os dons de poder, fé, maravilhas e curas, é a maneira da igreja agir de forma sobrenatural. E os dons de alocução, línguas, interpretação e profecias, são o modo pelos quais a igreja ela proclama de forma natural, de forma sobrenatural. Então, os dons espirituais é a igreja conhecendo, agindo e falando de forma sobrenatural. Nós vamos estudar esses dons com mais detalhe nas lições que virão pela frente, né? Mais na frente, nós vamos ter lições específicas estudando cada um desses grupos aí de dons espirituais. E em terceiro lugar, nós temos daí os dons também que chamamos de ministeriais. Está no ponto 3 da lição. Os dons ministeriais são alistados por Paulo em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O objetivo é capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, promover o crescimento e a edificação da igreja local. Esses são os objetivos dos dons ministeriais. Deus então deu pessoas à sua igreja para servir, né? São dádivas, são presentes que Deus deu em forma de homens à igreja e são os dons então ministeriais. Nós podemos definir os dons ministeriais, uma definição mais lógica, vamos dizer assim, né? Para compreender e mais didática, é a capacitação extraordinária que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito, coloca à disposição da classe obreira da igreja, visando o pleno desempenho do ministério. Então, esses dons ministeriais, eles estão relacionados no Novo Testamento com o ministério ou os ministros que Deus deu à igreja. Nós vamos estudar também sobre esses dons com mais detalhes nas lições que virão pela frente, né? Então, tivemos uma visão aí dos dons de uma forma geral, né? Por que é que nós precisamos então dos dons? Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, né? Nós então precisamos dos dons porque é através dos dons que a igreja ela é edificada. Nem todas as pessoas têm um dom, reúnem todos os dons em si. Os dons são distribuídos de forma soberana, conforme Deus quer, e quando há o ajuntamento então de todos no corpo de Cristo, a igreja, esses dons são exercidos e assim se tornam uma bênção para a igreja como corpo, né? Então, é muito relevante os dons de uma forma geral para a igreja e mostra também a unidade do corpo de Cristo. Bem, o apóstolo Paulo, quando ele falou acerca dos dons espirituais, em 1 Coríntios 13, ele disse que os dons devem ser exercidos com amor. O texto de 1 Coríntios 13, no finalzinho do capítulo 12, Paulo diz que vai apresentar um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o amor. Paulo não utiliza o amor para substituir os dons. Ele quer dizer que os dons devem ser exercidos com amor. É o caminho mais excelente. E é isso que ele faz no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. O contexto do capítulo do amor, 1 Coríntios 13, está inserido em um contexto do exercício dos dons. Paulo, então, no 1 Coríntios 13, ele fala sobre a importância do amor, ele fala sobre a natureza do amor e ele fala também sobre a perenidade do amor. Ele mostra que o amor é importante, ele mostra a natureza do amor e mostra que o amor nunca vai
terminar, o amor vai permanecer. Então, deve-se atentar que o amor, ele não substitui os dons, não é o objetivo de Paulo fazer isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele está mostrando que os dons devem ser exercidos com amor. Um outro ponto a ser observado é que os dons devem ser também utilizados de acordo com a palavra. Os dons, eles não têm objetivo, é que especificamente os dons espirituais não têm como objetivo gerar doutrina, eles não dão origem à doutrina. Isso é um ponto a ser observado. Algumas pessoas que às vezes são detentoras de alguns dons dados por Deus, acham que podem inventar doutrinas. As doutrinas estão estabelecidas nas Escrituras, é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós, pentecostais clássicos, não cremos dessa forma. E esse não é o objetivo, então, dos dons. E um outro ponto estão a ser observado, além de que quem tem os dons não têm por objetivo gerar doutrinas. Um outro ponto também a ser observado é que quem tem os dons, eles devem exercer os dons de forma humilde. O exercício dos dons deve ser exercida de forma humilde. Uma pessoa que tem um dom concedido por Deus, seja qual for, ele deve exercer este dom com temor de Deus, com humildade, reconhecendo que nada vem dele mesmo, que tudo é dádiva de Deus, é uma expressão da bondade de Deus em nossas vidas. Portanto, quando você vê uma pessoa arrogante, exaltada, exercendo os dons, pode ter certeza que ela não compreendeu a origem e a natureza dos dons nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, prezado o aluno, professor da escola dominical, este assunto então se revela de uma forma muito importante para nós, né? A igreja de Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons, e isso perdura também nos dias atuais, por isso que Paulo então deu instruções à igreja de Corinto. Lá existiam as religiões de mistério e havia manifestações nessas religiões de mistério que deixavam as pessoas em êxtase. Talvez isso deixou os coríntios então impressionados com alguns dons espirituais e talvez consideravam então alguns superiores aos outros, exerciam com arrogância, de forma também desorganizada, e Paulo então teve que dar instruções em relação ao exercício dos dons, especialmente para a igreja de Corinto, e os princípios continuam para nós nos dias atuais. Portanto, lembrando que esta lição é introdutória, nós vamos ao longo do trimestre estudar então este assunto. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa então aproveitar essa oportunidade para introduzir este assunto tão relevante para a sua classe. E deu dons aos homens, né? Não perca a oportunidade, lembre-se que tem sempre alunos novatos e é importante então você firmar bem as bases. Então lembre, seja bem didático, mostre as referências bíblicas, define dons, mostre o fundamento dos dons que é a bondade de Deus, apresente o termo no Antigo e no Novo Testamento, classifique os dons, faça um comentário sucinto sobre a classificação destes dons, os dons de serviço, os dons espirituais, os dons ministeriais. Lembre-se, não é o objetivo dessa primeira lição esgotar o assunto. Nós vamos ao longo do trimestre. Certamente, quando você tocar, muitos alunos então já vão querer adiantar. Então, é interessante, senão o tempo não vai ser suficiente. É apenas introdutório. E, por último, também apresente sobre a necessidade de ser bem administrado a questão dos dons. E apresente, como exemplo disso que eu estou dizendo, a administração correta dos dons, as instruções que Paulo deu à igreja de Corinto. Que você possa regar tudo com oração. Aproveite para incentivar os alunos e a estudar nesse trimestre, adquirir a revista e a convidar outros que não estão participando para estudarmos este tema tão relevante da escola dominical. Lembre-se de compartilhar esse vídeo também nos grupos, nas classes de escola dominical da sua igreja. E assim você estará também alcançando pessoas para serem edificadas. Agradecemos a você e que nos acompanhou no trimestre passado e que vai nos acompanhar também nesse trimestre. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.